Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a você que nos acompanha agora pela TV Luz da Vida. É um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa abençoado, esse programa que leva a palavra de Deus. Meu nome é Marcelo Trindade e vim partilhar a palavra do Senhor com vocês essa noite. E a palavra que queremos partilhar está em Mateus, capítulo 9, versículo 14 e 15. Mateus 9, versículo 14 e 15. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então a palavra de Deus que nós vamos partilhar hoje é sobre aquele momento da questão do jejum. Os discípulos de João, os fariseus, questionavam Jesus naquela época por que os discípulos de Jesus não jejuavam. Enquanto todos eles estavam em jejum, iam até nas praças, fazer aquele rosto de sofrimento para mostrar para todo mundo que estava jejuando, que cumpria a lei de Moisés, que fazia tudo da forma correta. E vieram questionar Jesus: nós fazemos isso e seus discípulos não fazem. Por que eles não fazem isso, Na lei de Moisés fala que tem que fazer, por que eles não fazem? João nos ensinou que tinha que fazer, por que o Senhor, que é o mestre deles, não ensina eles que é necessário jejuar? E aí Jesus dá uma resposta clara para eles. Fala: não, eu estou com eles. Não é necessário jejuar agora, enquanto eu estiver com eles. Mas quando eu partir, aí sim eles irão jejuar. E esse jejum, meus irmãos, essa mortificação da carne, é o jejum que geralmente a igreja nos pede na sexta-feira, para a gente se compadecer da paixão de Cristo também, a gente mortificar a nossa carne, A gente conseguir vencer as paixões da nossa carne, os desejos carnais. E Jesus reconhecia a importância do jejum. Às vezes alguém pega essa palavra e fala: tá vendo? Não precisa fazer jejum. Chega na época de quaresma, esse povo fica sacrificando. Você disse: não, Jesus falava que não precisava. Mas se você ler corretamente, ele fala que precisa. Mas naquele momento não tinha necessidade. Naquele momento ele estava no meio do povo dele, ele estava junto com os discípulos. Naquele momento os discípulos estavam bebendo a água direto da fonte. Jesus ficou um período com eles, ensinando a eles 24 horas por dia, mostrando para eles o caminho certo, o que fazer, como fazer da maneira correta, o que não devia fazer. Então naquele momento eles estavam vivendo ali com Jesus, eles faziam tudo que Jesus ensinava a eles. E não era a hora deles fazerem o jejum, era a hora de alegria. Porque o Cristo Salvador estava no meio do povo. Deus se encarnou e veio visitar o povo dele. O Emanuel, Deus conosco. Então era motivo de alegria, não de sacrifício, de choro. Aquele momento não, era um momento de alegria. Então Jesus falou isso para eles. Falou: não, enquanto eu estiver aqui não tem necessidade. Mas vai chegar um momento que eles terão que jejuar também. E o momento, a gente vive esse momento hoje, da importância do jejum, de sacrificarmos um pouco a nossa carne, sacrificarmos os nossos desejos, as nossas paixões, para poder nos santificarmos mais, para termos intimidade com o Senhor, para pelo menos relembrar um pouco daquele sacrifício, da paixão de Cristo para cada um de nós. E é importante a vivência desse jejum, irmãos. Eu antigamente achava que não precisava, eu achava que era besteira. Falei: não, esse povo aí é fanático, não precisa disso não. Mas com o tempo eu fui vendo a necessidade do jejum. Eu fui vendo a importância do jejum na vida do cristão. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade, você tem uma dificuldade de fazer o jejum o dia inteiro sem comer nada, em oração. Mas o importante é você tentar aos poucos, começa devagar. Tira um alimento que você mais gosta, de repente você tira uma das refeições do dia, aí de repente você tira duas. Quando você vê, você já está fazendo esse jejum durante o dia. E a gente recomenda, geralmente a igreja recomenda na sexta-feira. Se você quiser fazer na quarta-feira, você pode fazer também, faz dois. Faz um na sexta e faz um na quarta. E nós agora estamos num processo de purificação. Nós precisamos nos purificar. E o jejum é uma forma que nos ajuda nessa purificação. Nos ajuda a vencer esses desejos da carne. E a gente tem visto hoje no mundo inteiro aquele desejo de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, como quer. Fazer o que dá vontade. O que sente vontade, a pessoa quer fazer. E isso tem sido defendido lá fora, no mundo lá fora. E não é bem assim. A palavra de Deus nos ensina: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. O jejum nos ajuda a sermos fiéis a Deus, a sabermos falar não na hora de um pecado,
a sabermos recusar uma proposta do inimigo. Por isso a importância do jejum, meus irmãos. Vale a pena jejuar, vale a pena estar na presença do Senhor e em oração. Pede o Espírito Santo para te dar essa graça. Vamos pedir o Espírito Santo agora para nos dar essa graça de podermos viver esse jejum mesmo, mas um verdadeiro jejum, não só o sacrifício da carne, mas o verdadeiro jejum de ajudar aqueles que precisam realmente, de fazer com alegria aquilo que Deus pede para nós e não ficar triste, não ficar chateado. Por isso, vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós agora, nos ensina, nos dê a graça, nos mostra a importância de jejuar, de estar na presença do Senhor. Vem nos dar essa força que vem do alto, nos dê essa graça em nome de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Jesus veio para libertar os oprimidos, é verdade. E que nós possamos, então, acolher essa palavra que foi pregada com poder pelo Marcelo, que nós possamos acolher com o mesmo poder, o poder do Espírito, para, colocando em prática, termos a nossa vida transformada.